Fala, meu povo sem preguiça! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje estamos aqui para iniciar mais um episódio do nosso podcast. Fala, Maelin sem preguiça! E antes de tudo, eu quero pedir para vocês que vão lá, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta muito pra gente saber o que vocês estão achando dos nossos conteúdos. E hoje eu vou contar para vocês, o conteúdo tá excepcional. Vamos falar de um tema muito importante para o nosso desenvolvimento aí em todas as funções das nossas vidas. Então, o tema é oratória. Então, fica ligadinho até o final que vai sair muitos insights e muitas dicas maravilhosas aqui. Estamos com a convidada especial que é a Eliana Lopes, mais carinhosamente Lili Lopes. Seja muito bem-vinda, Lili. Obrigada, querida, gratidão. É um prazer imenso estar aqui. Que delícia a gente ter se conhecido em São Paulo no evento das mulheres. Verdade. E hoje estamos aqui trazendo esse tema que é para muitas pessoas algo tão temível, não é? Com certeza, falar em público é aí um temor de muitas pessoas, mas a gente precisa comunicar isso, né? Sim, com certeza. Ter sempre a comunicação, a oratória, assim, cravado na alma, e entender o que você está fazendo e principalmente entender aquilo que eu não devo fazer. Não só saber aquilo que eu devo, como também ter uma consciência daquilo que não é legal. Ótimo. Antes da gente falar aprofundado aí de oratória, quero conhecer um pouquinho da sua história para quem está vindo aqui querendo saber quem você é. Você se apresentou pra gente. Conta um pouquinho da sua história pra gente te conhecer ainda melhor. Eu sou da cidade de Tremembé, Vale do Paraíba. Resido ainda nessa cidade, muito pertinho, eu digo assim, a 40 minutos de Campos do Jordão, 40 minutos mais ou menos de São José dos Campos, a 40 minutos para quem é católico de Aparecida do Norte, a 1h20, 1h30 do litoral norte. Amo residir em Tremembé. E por que a escolha da oratória? Porque, na verdade, gente, eu sempre fui muito tímida. Eu sofria de uma timidez, na verdade, assim, eu não tinha timidez. A timidez é que me possuía. Era basicamente o que eu sofria. Eu recebia a família em casa da minha mãe, as irmãs que a minha mãe tem, as minhas tias, de São Paulo, e elas vinham nos visitar. Então, quando eu descobria que elas iam chegar, iam trazer doces, balas, bombons, coisas boas, roupas, sapato pra gente, e eu ficava numa alegria enorme. Só que quando a minha tia chegava em casa, gente, que eu escutava o motor do carro desligando ali no portão da minha casa, eu corria me esconder entre um espaço do guarda-roupa da minha mãe e uma parede. Então tinha um vão ali e eu me escondia ali. Eu entrava e ficava em posição fetal. Sentava e ficava aquela assim que eu não queria nem olhar. De tanta vergonha que eu tinha da minha tia, que eu amava de paixão. Uma tia linda, maravilhosa, loira, toda cheirosa, rica. E eu tinha eu tinha assim aquela coisa muito que era muito distante e eu não conseguia, era uma trave violenta que eu tinha. E aí a morte para mim era quando a minha tia ia me procurar e me encontrava ali. Eu queria que o chão partisse e eu desaparecesse ali. Olha que absurdo. É um E absurdo. quantas pessoas que vão estar nos assistindo vão estar diante desse conteúdo e que pode aí estar se parecendo comigo. Isso Então, se é para mim teve jeito, tem jeito para para muitas pessoas, todos. para todos que quiserem. Só que assim, eu nessa época ainda não, mas um pouquinho mais tarde já, essa fase que eu estou te contando aqui é com 7 anos mais ou menos ali. Aí quando a minha tia de tanto ela desistia de ficar ali tentando me abraçar, me tirar daquele canto, aí ela ia logicamente para a sala, dar atenção para minha mãe, para os outros irmãos e eu ficava ali. Levava bastante tempo para eu sair dali e ir até o local onde estava a minha tia
isso era quase que o horário dela ir embora. Porque ela vinha tipo um bate e volta. Vinha pela manhã, um pouco antes do horário do almoço, ela almoçava conosco. E ali por umas 4 e pouco da tarde, ela ia embora. Então, acho que a hora que eu ia sair dali era tipo 2 horas da tarde. Só que eu ficava com uma raiva enorme. Porque eu tinha curtido pouco a minha tia. Então você imagina, eu tinha. Eu era desconfortável para mim, porque eu não queria sentir aquilo. Aquele desconforto. Era algo mais forte que você. Exatamente, era muito forte. Era muito forte. Então eu sentia essa timidez, era desconforto para mim e desconforto também quando a minha tia ia embora. E eu ficava com uma raiva muito grande. Por que eu não curti mais a minha tia? Só que o tempo foi passando. E aí eu fui entendendo que esse desconforto não era só com a minha tia. Esse desconforto eu também sentia na sala de aula, na hora de apresentar um trabalho. Então você vê que a timidez ela era para vários, não era só com a família, era em todos os setores. Então, quando era para fazer um trabalho de sala de aula, eu aceitava estar naquela turma. Eu fazia o trabalho para os colegas, mas na hora de apresentar, eu não tinha coragem de apresentar. Eu sempre pedia para alguém. Então eu incluía nome até de gente que nem tinha levado recorte nem nada, porque sempre tem um ou outro. Sempre tem. Toda turma tem. Toda turma. E incluía, não tinha nenhum problema com relação a isso. Porém, o difícil era apresentar. Mas outra decepção que eu sentia era na hora da nota. A hora da nota, para mim, era crucial, porque eu pensava assim, se fosse eu que tivesse apresentado o trabalho, com certeza a nota seria melhor. Porque fui eu que fiz o trabalho. Poxa vida. Tinha todo o conhecimento. Tinha todo o conhecimento, mas por quê? Por que não eu? Então, gerava uma raiva de novo, igual a raiva que eu sentia quando a minha tia ia embora. Então, e isso, ao contrário do que muita gente pensa, e eu pensava, achava que quando eu fosse ficando maior, esse desconforto ia passar. Mas eu fui crescendo e o desconforto foi aumentando. Foi tomando a minha proporção. Até chegar à maioridade. Quando eu fui encontrar ali, começar as buscas por trabalho. Foi quando eu levei... fui fazer o teste, esses testes de aptidão para o trabalho, para saber, né, eu tinha colocado já meus currículos e meu sonho era trabalhar em empresas. Eu queria trabalhar de todo jeito, queria trabalhar na Volks, em Taubaté, eu queria trabalhar numa Ford, ou eu queria trabalhar numa Johnson, eu queria trabalhar numa GM. Só que eu era muito tímida, então tem o teste que você faz para saber se você está apto para trabalhar naquele... Em grupo também, né? Exatamente. E eu fui reprovada em 2 situações. Aí eu falei, não vai, é muito humilhante. Não vou fazer a terceira, porque eu já sabia que eu não ia passar. Justamente por conta de quê? Da timidez. Aí, o que sobra pra gente? Nada contra, porque eu fazia com muito capricho, com muito carinho. E o que sobra para uma pessoa que é tímido, que não passa nas empresas? Fui fazer faxina, porque ali eu não precisava fazer teste. Então, eu fui trabalhar como diarista em várias casas, e entre elas uma joalheria. E aí na joalheria onde tudo começou, né? Esse joalheiro, mais tarde ele viu que eu tinha potencial, só que antes dele ver potencial, tudo é uma questão de oportunidade, né? Ele tinha ali dois vendedores, né? Que era uma moça e um rapaz. Ela ficou grávida, precisou tirar licença, então desfalcou. E ele ajudava esse vendedor e eu continuei ali. O rapaz ficou doente. E aí tirou licença e o local ficou desfalcado. Quem que você acha que foi atender o cliente nesse dia que era sábado? Era um sábado e eu estava ali limpando a loja. Então ele pediu para eu. Eu disse para ele, não, eu não tenho condições, eu me achava incapaz, eu me achava, gente, olha... Foi difícil, mas eu fui fazer o trabalho. Ele deu ali umas dicas, eu fui fazer o trabalho, encerrado o expediente, fechou a loja. Aí ele disse para mim, olha, você tem jeito, você só precisa assim ser polida, você precisa dar uma esmerilhada aí, que foi o jeito que ele falou.
você aceita passar por um treinamento? Bom, aceito, sabe o que é aquela coisa? Aceito, mas eu não sabia, não tinha a menor ideia do que seria. E foi aonde eu comecei a participar de um treinamento que ele pagou e depois foi descontando de pouco em pouco no meu pagamento, mas depois chegou um ponto que ele nem mais estava descontando. Na verdade, eu já estava fazendo um treinamento de oratória, já ali com vendas, atendimento ao cliente e tal, e eu me apaixonei. Daí nessa época, depois trabalhei alguns anos ainda ali nessa joalheria, fui fazendo outros treinamentos, já nessa época também eu já dava aula, que eu já tinha feito magistério, depois eu fiz faculdade, e sempre trabalhando no paralelo com o oratório, sempre ensinando uma pessoa ou outra, um gerente de banco, ensinando um líder de equipe, um chefe, né, porque naquela época ainda não falava muito em liderança. Então, e foi assim que eu fui me destravando aos pouquinhos. Só que eu ainda não tinha um treinamento completo, nada disso. Por quê? Que eu percebia que tinha alguma coisa ainda que faltava. Eu descobri que eu sentia que as pessoas ainda não despertavam. Elas faziam um treinamento, mas ainda tinha algo. Parecia que faltava algo. Parecia que era muito técnico, não conversava tanto. Muito automático. Muito automático. Eu estava um pouco insatisfeita com os resultados que eu estava vendo nessas pessoas que eu tinha como alunos, né? Aí, isso eu vi num momento de um aluno que veio fazer comigo, veio se preparar para apresentar o TCC. E eu percebi, eu fui assistir o TCC. E foi ali que a chave virou. Que eu pensei assim, puxa vida, olha, ele está fazendo o TCC, mas ele está desconfortável ainda. Ele não está totalmente no conforto. Estava melhor do que os outros que eu já tinha visto. Mas ainda não era o que eu queria. E aí virou a chave que eu vi que estava faltando alguns elementos. E aí foi onde eu fui fazer outros treinamentos, PNL, fui ser aluna de coach. Depois eu fui ser coach, depois eu fui fazer o treinamento para eu ser coach. Fui verificar a questão da inteligência emocional, fiz vários cursos para eu poder me especializar. Gente, eu fui fazendo constelação familiar. E aí, então, hoje eu trago um combo de tudo isso dentro da oratória. Ou seja, eu não entrego mais o treinamento de oratória como eu entregava antes, que era só a parte técnica, treinamento, palco, posicionamento e postura cênica de palco, como que eu seguro o microfone, como que eu falo, qual é a distância do microfone, enfim, tudo isso foi englobado, foi incorporado, foi um combo com o desenvolvimento pessoal, porque não é um fato isolado. Tá tudo junto, misturado, não é assim? Com certeza. E foi aonde começou a ter mais resultado. O fator da comunicação ser um combo, assim, muito amplo, né? Que a gente vê a questão da pessoa saber se portar, da pessoa sentir essa segurança em falar, é mais a pessoa aplicar não só as técnicas, mas ter um olho como um todo no que tá fazendo, porque é um desafio, já é um desafio. Você está... eu vi um podcast essa semana sobre que as pessoas têm muito mais medo de falar em público do que morrer. Sim, é o primeiro medo. É o primeiro medo. É o primeiro medo, assim, né? Não dê um microfone, né, para essas pessoas que não estão, que têm esse despreparo, que não tem nenhum conhecimento, que elas ficam inibidas, elas não sabem o que fazer, não sabem o que fazer com as mãos. Então, isso tudo é técnica, oratória é arte, e toda arte você pode aprender, desde que você tenha alguém para te ensinar e a boa vontade para você aprender. Você precisa querer. Então, se você quer, encontra um mestre, encontra um mentor, não tem como você não dar conta. Eu tenho um treinamento até que chama Dou Conta. É um grupo, né, onde entram os alunos e Dou Conta, porque você consegue, você é capaz de dar conta. Com as técnicas certinhas, toda a evolução, o treino, a didática, enfim, não tem como não dar certo. Flui.
Eu imagino, porque a gente aprende, eu falo que aqui no podcast é uma aula para mim, né? Tanto na parte da comunicação, de aprender mais, mas também estar com pessoas que passam transferem o conhecimento para mim. Porque eu estou mais perto, quem tá lá vai acompanhar também, mas eu estou mais perto e vivo isso antes, eu experiencio isso antes, né? O que é muito importante. Mas conta pra gente o que envolve como um todo na oratória, porque você falou da questão do pote, do microfone, da pessoa. A pessoa vai fazer uma apresentação, uma palestra. O que envolve na oratória nesse momento? Envolve tudo, não tem nenhum fato isolado. A comunicação ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Então, antes da gente abrir uma live, antes de você assumir a condição do palco, né? Você assumir ali o palco, você ali, antes de você abrir sua boca para falar a palavrinha, a letrinha B de bom dia, boa tarde ou boa noite, a assembleia ou a sua audiência, ou ela te comprou ou não comprou através do movimento, através do que você está utilizando, através da roupa, porque olha, a cor, o tom da roupa influencia. Você precisa usar tons que te favoreçam. Os adornos, todas assim, um colar, se você gosta de um colar, se você gosta de um brinco, o formato e a cor de um óculos que você vai utilizar, o corte do seu cabelo, tudo isso comunica, né? As expressões faciais, as micros expressões faciais, as micros formas que você movimenta o canto da boca, movimento dos olhos, movimento da sobrancelha, até a abinha aqui do nariz, né? Esse abre e fecha, esse levantar leve, tudo tem um significado, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê e tá tudo entrelaçado com a nossa emoção. Por isso que eu fui fazer esses outros treinamentos, esses outros cursos para entender de emoções. E uma pessoa com sabotadores, ela não tem condições de ir para o palco e assumir a condição de palco. Então, por esse motivo, é que eu criei um treinamento que se chama 21 Dias do Destrave Grave Live, que são os 21 dias que a gente está ali interrompendo, dando de cara ali com os sabotadores, que é onde a gente vai visitar a nossa criança interior, lá no nosso primeiro setênio, tirar a casca da ferida, de muitas feridinhas, limpar esse resíduo e fazer com que nasça não uma nova casca, mas uma nova pele. Lili, mas vai ficar a cicatriz? Sim, mas eu vou olhar com amorosidade. Eu não vou olhar mais chicoteando, eu não vou olhar mais com raiva, eu não vou olhar com dor. Vai se respeitar, né? Eu vou me respeitar. E eu me respeitando lá nessa dor, aliado às técnicas de oratória, eu consigo dar conta. Por isso que o treinamento chama Dou Conta. Porque todo mundo quer ir pro palco, mas será que eu dou conta? Será que eu estou preparado, preparada para dar conta do que eu vou falar ali? E treinar, porque para cada 5 minutos que eu vou fazer de apresentação, eu preciso estudar e treinar média 2 horas. Para eu fazer o meu melhor, para que as pessoas possam entender o nosso objetivo, o que nós estamos fazendo ali. Questão também de gestos, né? Posicionamento com as mãos, como é que eu movimento as minhas mãos, onde que eu coloco as minhas mãos, como que eu faço, né? Quais são os gestos que enfraquecem, quais são os gestos que empoderam, quais são os gestos que valorizam, quais são os gestos que deixam pobre, que empobrece a minha apresentação. Então eu preciso saber o que me valoriza e o que empobrece. Porque se eu tenho esse conceito na minha cabeça, eu sei o que eu vou usar e o que eu não vou utilizar. Entendeu? Então isso é muito importante porque, por exemplo, tem vários gestos obscenos, por exemplo, que tem pessoas utilizando e achando que isso dá valor. Né? Eu não vou fazer aqui porque normalmente eu faço na sala de aula fechada, que é onde eu mostro para os meus alunos, que aqui no Brasil tem muitos gestos que aqui no Brasil é ok, que tem nos Estados Unidos que é ok, mas aqui no Brasil é uma outra coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós pecamos e podemos perder venda, perder contrato, perder excelentes negócios, simplesmente por um gesto, simplesmente por uma forma de olhar.
Porque tem gente que olha pra gente com um olhar de misericórdia, com um olhar caritativo, com um olhar amoroso, com um olhar acolhedor. Tem pessoas que olham pra gente com um olho que, assim, você consegue enxergar o coração da pessoa, a alma da pessoa. Só que tem pessoas que têm uma forma de olhar que ela despe você. Tem gente que dá uma olhada assim, né? Que parece, De né? baixo pra Pra cima. cima ou de cima para baixo, e volta o olhar que você se sente nua. Você parece que fala assim, gente, eu parece que eu tô toda borrada, toda suja. O que será que está acontecendo comigo? Então, mas é o olhar. E como nós trabalhamos hoje muito esse cenário de live, então eu trabalho muito essa questão, porque em lives nós somos vistos muito da cintura para cima, ou da região torácica para cima. Então, por exemplo, no palco, eu até costumo falar, falando um pouco sobre a questão do movimento das mãos, no palco, em pé, no presencial, existem certos movimentos de mão, por exemplo, que eu não posso ultrapassar a altura do meu ombro. Porque você, por exemplo, no ringue, normalmente quando o pugilista vai dar um soco, ele vai fazer esse movimento, é sempre para cima do ombro. Então, nós entendemos que esses são movimentos, ainda que com as mãos abertas, mas são movimentos, remete à ideia de agressividade. Então, quando a gente está sentado, fica difícil você utilizar as mãos aqui embaixo, que às vezes a câmera não pega, ou então a imagem não pega, e dá a impressão que você está muito robótico e não está se movimentando. Já vista aquela atriz, a cantora, que sumiu de cenário na época, até depois eu nem sei mais sobre ela, mas ela era uma menininha que cantava uma musiquinha bacaninha, o nome dela era Nica Costa. E ela cantava, gente, feito um robozinho, assim, então saiu praticamente das mídias, né, também, logicamente, um dos motivos, né, teve outros também com relação à família, mas porque não se movimentava, não, né, então precisa criar presença de palco, né? A presença cênica de palco, você andar pelo palco, existe um movimento em que você faz no palco, em que de um lado você segura o microfone, com a outra mão você utiliza o passador de slides. Então, Lili, nessa hora, enquanto eu caminho pelo palco, o que vai aonde? Né? Qual mão eu seguro o microfone, se eu não estou usando o headset, se eu não estou usando o microfone de lapela, se eu estou utilizando o microfone manual, em que mão que eu carrego? Então, sempre entender assim, se você está caminhando para lá, aonde o seu ombro direito vai ficar voltado para o lado da tela, o passador deve estar na sua mão direita e o microfone na sua mão esquerda. Você chegou lá na ponta do palco, à sua direita, aí você deve sempre trocar sutilmente, porque você vai caminhar para o lado de cá. Então, o passador de slides deve estar sempre do lado da onde está a tela. Porque se o passador estiver na mão contrária, você vai estar sempre fazendo um X. E isso aqui gera um desconforto, sem contar que fica feio. E isso vai incomodar também a Assembleia, porque daí o que acontece? São movimentos sutis que dispersa a quem está te assistindo. Outra coisa que dispersa também quem está assistindo é um relógio de pulso. Eu sempre falo para as pessoas, gente, se você vai palestrar, é importante você checar o ambiente. Checa o ambiente antes, vai lá visitar o ambiente que você vai palestrar de manhã. Se a sua palestra é à noite, você cheque o ambiente de manhã. Vai de manhã, vai procurar saber se está tudo ok, faz uma visita nos banheiros, verifica. Se você não tem uma equipe, é você mesmo quem tem que ir. Se você tem uma equipe, é a tua equipe que tem que fazer a checagem. Mas sempre você no palco, lá na porta principal, lá acima, deve ter um relógio bem grande, com os números garrafais, para que você controle o seu horário lá. Porque se você olhar no relógio aqui no palco, você vai despertar um gatilho em quem está sentado. Qual é o gatilho? Puxa vida, é minha hora de ir embora. Tenho janta para fazer. Tenho banho das crianças. Tenho isso para fazer. E aí o que acontece? As pessoas já vão... Quebra a linha de raciocínio da onde estavam. Então você veja bem, um simples olhar na hora para controlar no seu relógio de pulso o seu horário. Olha que interessante, já é um código aqui. É um código, com aqui toda certeza.
E as pessoas têm essa dificuldade porque são algo simples que a gente olha e não tem esse mesmo olhar de uma pessoa que é experiente nisso. Porque as pessoas vão palestrar e querem estar até para expor mesmo os trabalhos e aparecer mais, até ter esse destravar mesmo. Mas essas dicas são excelentes para quem está começando agora, ou para quem já está e não tem ainda essa noção, né? Tem gente que não tem ainda essa noção, são pessoas que às vezes vão procurar muito treinamento em YouTube. Então ali tem muito conteúdo bom, mas muito conteúdo solto. Não tem assim uma técnica, um começo, meio e fim, um curso completo ali que vai tirar alguns vícios ou de expressão, ou de posicionamento, ou de como caminhar no palco, ou de o que você. É importante não estar só preocupado com o que seu discurso, mas é preocupado com os detalhes, que é o detalhe que faz a diferença. O seu discurso, se você dominou o seu discurso, está tudo certo. Você sabe o que você vai fazer ali. Você sabe qual é o assunto que você vai discorrer. Pelo menos eu quero acreditar. Uhum. Então, porque precisa ter um começo, meio e fim, que é outra coisa também que a gente vê. O discurso, gente, ele precisa estar assim. Ele tem que ter um começo, meio e fim, igual um avião. O avião, quando ele está ali no aeroporto, ele tem um momento da decolagem dele. Né? Ele decola assim, depois ele tem um momento em que ele fica. E quando ele faz esse movimento, que ele vai aterrissar em outro local, ele aterriza de fato. Ele não fica fazendo isso e voltando, fazendo isso e voltando, como tem mesmo pastores, padres e palestras de um modo geral. Quando você sinaliza que vai terminar, na cabeça das pessoas já está assim, vai terminar. Então, o que a pessoa já pensa? Vou embora. Daí, aquele momento em diante, não cabe mais nada. Se você esqueceu, nossa, gente, espera um pouquinho só, tem um aviso aqui importante para dar. Já foi. Acredita que esse aviso não vai fixar. Porque você ele já pode deu até sinal. dar o aviso, ele já deu, já sinalizou aqui, mentalmente. Então, já sinalizou, então tem que tomar cuidado com isso também, que é um outro código. Então, você sinalizou que vai terminar uma live, termina, porque não adianta ficar dando aviso que já tem gente que já saiu, já não vai fluir. Vai ficar gravado, mas não vai nem fluir, porque você já sinalizou. E são esses sinais inconscientes, são os que ficam, são os que registram mais rápido. Com toda certeza. São dicas valiosas para quem tá aqui assistindo e pra gente também, porque a gente costuma. Eu comecei a fazer lives também na pandemia, né? E foi pra mim a minha primeira live quando eu fui ver. Esses tempos atrás eu fui ver minha primeira live. Eu falei, gente, como pode? Porque eu realmente eu passei mal, assim, até antes de fazer. Porque foi um desafio muito grande pra mim. Mesmo eu conseguindo conversar com as pessoas, tendo essa facilidade de falar, pra mim foi um desafio aparecer nas câmeras e debater um assunto que não era da minha ossada, como diz o negócio. Mas é um desafio. E vale a pena você guardar. Não apaga não, deixa ela lá, que é para você ver quem você era e no que você se transformou, no que você está se transformando. Isso é maravilhoso. Isso a gente ter um conceito de que nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. O que é isso? Estamos em processo, evolução. Eu costumo dizer que os alunos que chegam para mim, eles chegam uma lagartinha, para poder sair do casulo e alçar voos. Então, o processo eu não posso rasgar o casulo, e ninguém. Quem vai rasgar é o próprio fortalecimento da asa dessa borboletinha, que é com os conceitos, com os conteúdos, com os treinamentos, com tudo que ela vai passar ali para poder se projetar. Porque para colocar a sua voz e a sua vez no mundo, é simples, mas requer alguns conceitos básicos, elementares, requer requinte. Estudo também, né? As pessoas precisam Sim. se atentar que não é que às vezes você tem uma habilidade, mas você precisa aprimorar, você precisa aprender, porque as coisas vão se inovando também. Sim. Se você estiver atento a isso. É humildade. Com certeza. Tem um assunto que é um debate muito grande aí na parte da oratória e que a gente aprende lá na escola sobre isso, que é essas vício de linguagem. Que acho que todos os seres humanos é impossível não ter um vício de linguagem, né? Tá.
Entendeu? Tipo assim. Tipo assim. É... Como que você faz, você experiencia e vê, normalmente você tem um olhar mais crítico sobre isso, até para passar para os alunos essa dicas, né, de conseguir conciliar esse estudo com uma prática. Fala pra gente como que é e como que isso vem até você. As pessoas têm muito disso, eu acredito que não tem como não ter, né? Mas como que é? É muito raro quem não tem. E quem não tem hoje, um dia já teve. Porque isso é uma questão de regionalismo. Isso é uma questão de ambiência. Isso é o local onde nós estamos. Então, se o pai e a mãe falam, o professor fala, o seu convívio, o seu ambiente fala, não tenha dúvida que você vai também falar. Isso é um ponto. O segundo ponto, que aí agora vem a dica, que é o código, como diz o Pablo Marçal, é você se aprimorar em leitura. Porque se está usando interjeições do tipo né, tá, aí, então, né, tipo assim, e tantas outras, que isso aqui são algumas, isso é falta de leitura, é falta de vocabulário. Pensa o que é que você queria dizer no lugar do né. Qual é a palavra que você queria proferir ali nesse momento do né ou do tá? Qual era o assunto? Primeira coisa é pensar o que você queria dizer. Outro código é você formar um grupo de você com você mesmo no WhatsApp e começar a gravar áudios. Você monta um grupo de você com uma outra pessoa, em seguida você tira a outra pessoa, porque daí você vai ter esse grupo só para você, e você começar a gravar áudios e observar quantos nés, quantos aís, quantos tás, quantos tipo assim que você está falando, ou qualquer outra pessoa, ou que eu esteja falando. E começar a refletir o que é que eu queria dizer ali. E procurar momento. E olhar no Google, porque antes a gente falava dicionário, mas no Google você vai olhar que para cada palavra que você gostaria de dizer e não diz, tem ali 5, 6, 8, 10, 12 significados que você precisa começar a estudar. Então é falta de estudo, é falta de leitura. Porque infelizmente, eu como professor, eu dei aula durante muitos anos também de educação infantil, a gente sabe que o brasileiro, nós, o povo brasileiro, nós não somos tão incentivados assim desde ter idade à leitura, a hábitos de leitura. Não somos. Primeira coisa, quando uma pessoa pega um livro é ver a quantidade, quantas páginas tem, se tem gravura, se a letra é pequena. Não é assim? Você pega um livro para ler, verdade. Hoje pode ser que não, mas quando lá antes, eu tô vendo que você tem vários livros aqui, mas antes, o que a gente fazia? Deixa eu ver quantas páginas tem. 200, nossa, tem 100 e poucas páginas. Nossa, aí você já divide quantas páginas naquele mês, porque você tem um tempo para você ler. Aí você acaba procrastinando, empurra com a barriga e não lê, certo? Então, o que acontece? E aí, deixa eu ver agora se a letra é grande, se a letra é pequena, se tem gravura. Era isso. Então, nós não somos estimulados à leitura. Então, o que você deve fazer? Você não consegue ler um livro por semana? Leia uma página por dia. Leia um parágrafo por dia. É falta de leitura. Né? E o meio, começa a observar o meio que você está, onde que é, se é no trabalho, se é o teu chefe, se é o teu líder, se é... É o meio. O meio favorece as partes. Se você começa a observar onde você tem transitado, o que você está mais ouvindo, não tenha dúvida que é o que você vai representar na sua comunicação. É o que você vai levar para o palco ou você vai levar para a live, que é um palco no mundo. A live não deixa de ser palco. É um palco no mundo. É um palco que vai além, né? Além. E a oratória, além de todas essas questões que a gente vê sobre vícios de linguagem, sobre as dificuldades das pessoas entender, porque quando você fala da live, a gente vê pessoas que não conseguem, até na questão do áudio, tem pessoas que não conseguem gravar áudios por insegurança, até de se ouvir.
No seu curso, teve casos, assim, de pessoas que têm essa dificuldade, um medo mesmo? Muitos, muitos. Tem, assim, o meu treinamento, ele é na Zoom. Então, e a maioria começa com a Zoom, com as câmeras fechadas. Assim, quase 100% dos alunos. Se eu tiver uma turma de 50, 2, 3 no máximo já iniciam com a câmera aberta. Os outros todos com as câmeras fechadas. Então, o primeiro desbloqueio é câmeras abertas. Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados, que participar de uma live fechada, que é pela Meet ou pela Zoom, você precisa estar com a câmera aberta. Porque é a maior falta de delicadeza, é uma falta de educação. Você, principalmente com o mestre ou com quem quer que seja que gravou, que marcou aquele horário, você recebeu um convite. Então esteja pronto para participar daquele momento. Porque abrir uma live fechada com as câmeras fechadas, gente, pelo amor de Deus, né? É o seu público ali também. É o seu público. Só que assim, é o meu aluno. E aí é o primeiro desbloqueio. Vamos lá, gente, abrindo essa câmera. Quero conhecer você. Quero saber quem é você. Então, diga pra mim seu nome. Aí eu sempre faço, eu marco sempre 5 ou 6 perguntas, anoto aqui no meu caderninho. Então, eu quero saber seu nome. Quero saber de onde você está falando. Quero saber se você é casada, solteira, se tem filhos. E o que você faz, no que você atua. Ou se você atuava com alguma coisa, no que você está atuando. O que você fazia. Entendeu? São 5 questões. Então, essas questões, elas já são propositais. E aí, aqui no meu caderninho, eu já marco o nome da pessoa e o tom da voz. Então, todo mundo vai se apresentar. A primeira mentoria minha, ela é demorada por conta disso. Porque daí agora vai, fulano, agora é a sua vez. Aí vai o outro, até a turma toda. Abrir a câmera. E aí eu falo, olha, você que já se apresentou, permaneça com a sua câmera aberta. Entendeu? Porque as pessoas têm o costume de apresentar e fechar. Se apresenta e fecha. E tem uns que por exemplo, a câmera tá aqui, né? E tem alguns que fazem assim, ó. Só a metade do rosto. Você acredita? Só a metadinha do rosto, assim. Por exemplo, assim, eu sou Lili, sou de Tremembé. Pronto. Então, aí depois a pessoa se apresentou, que legal, que bacana. Então, e aí? Conta mais. Então, vai posicionando melhor a sua câmera para eu poder enxergar você. Aí a pessoa já vai arrumando a câmera, já vai posicionando e tal. Aí no final eu marquei ali, por exemplo, vamos supor, de 50 alunos, 13 tem essa voz bem para dentro, tem a voz, eu já trabalho esses 13 ali na hora. Volto com esses 13 e já dou um exercício que é onde ele vai fechar a câmera, ele vai fechar o microfone, ele vai fazer esse exercício e aí ele volta a se apresentar de novo. Então é visível o exercício que eu dou e aí ele fecha a câmera e já... Você tem vários cursos, né, na área da oratória. Da oratória eu tenho. São abordagens diferentes? Não, é assim, eu tenho o curso completo, que é o que está na Hotmart, que é onde dá direito a aulas também bônus com outros profissionais, inclusive um professor que mora em Orlando, né, gravou a aula lá em Orlando, tenho coach, tenho professoras de CNV, que é a comunicação não violenta, tem vários conteúdos maravilhosos ali. Tem um curso em PDF que o aluno pode baixar, a apostila, tenho vários depoimentos de alunos, e o treinamento todo, a minha aula toda, né? Toda a minha jornada gravada ali e mais as mentorias, que é uma mentoria por semana. Toda quarta-feira é uma mentoria online ao vivo, que depois ela fica gravada. Mas é importante o aluno participar porque eu trabalho 1 a 1. Eu trabalho caso a caso.
Eu tinha uma aluna recentemente que ela não olhava há muito tempo, ela não olhava no espelho. Então, na hora eu já detectei, falei para ela, levanta, vai pegar um espelho e vamos fazer um exercício com o espelho. Aí o pessoal da sala até achou, é todo mundo? Não, não, é só ela. Aí nós fizemos, quando ela se olhou no espelho, assim, ela teve copiosamente uma crise de choro muito grande. Né? Porque aí ela se destravou ali, naquele momento ali, que ela não... Como que você vai trabalhar uma autoestima, um autocuidado, se você não está se olhando mais no espelho? Tem alguma coisa? Então vamos trabalhar isso aí. Vamos trabalhar isso aí primeiro para depois abrir uma live. Vamos trabalhar isso aí primeiro para depois ir para um palco. Porque como é que eu vou abrir uma live se eu não me vejo? Se eu não me amo? É bem isso, porque eu, quando fiz a primeira live, eu tava em acompanhamento com nutricionista. E a gente começou a fazer todo o projeto de emagrecimento no online, porque ela era da Bahia e a gente aqui em Pinda. Em Pinda tinha pessoas da Bahia também. E um dos desafios, assim, ela chamava todas as mentoradas dela para se apresentar na live e contar a história, né? Da relação com a comida e tudo. E quando a gente começou a fazer isso, que foi despertando essa segurança, porque a gente sempre se sente inseguro, mas também incapaz de estar à frente de outras pessoas e de ter um pouco a ensinar para as pessoas. Mesmo tendo aprendido, estudado, é um desafio para as pessoas. Quando a gente começa a fazer lives e vê que as pessoas estão ali para se conectar, para aprender também, estão dispostas a isso, é muito bom a sensação que a gente consegue transmitir para outras pessoas. Sim, é um mover. Na verdade, é assim, muito do que o que você sabe tá assim de gente doida para saber, para aprender. Então, abrir a boca e colocar a carinha no sol mesmo, como diz uma amiga querida, Karine, lá do Recife, é colocar a carinha no sol, é colocar a nossa voz, ser a nossa vez na vida de alguém. Transformar outras vidas através daquilo que você sabe. Então tem muita coisa, de repente você sabe sobre organize, de repente você sabe sobre receitas, de repente você sabe como fazer um bebê parar de chorar. Quantas coisas você sabe que você pode ajudar? Todos nós sabemos alguma coisa. Só que assim, a ideia é você fazer, abrir a live e fazer. Depois a gente começa a fazer as curas, a trazer ali um eixo. Porque na verdade, quando você se arruma, quando você se projeta, quando você se preocupa com um brinco, com um colar, com uma roupinha, com batom, se produz, é respeito por você, primeiro, e depois pelo teu público. E isso a gente não pode subestimar. Eu sempre trabalho, porque existem 3 ferramentas do líder de palco. É o sorriso, que você abrir uma live, abrir essa live sempre com um sorriso. Você vai palestrar, assumir a condição de palco, assumir o teu palco com um sorriso. Não importa o que aconteceu no teu dia. Não importa se você brigou com o marido, se você recebeu não importa, uma resposta atravessada durante o dia, o teu público não tem culpa. Verdade. É preferível, então, você anular, mudar a data, mas fazer o teu melhor. E o teu melhor é um sorrisão no rosto. A primeira de todos é a aparência. Você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão, porque a primeira boa impressão é sempre que fica. Isso é zelo por você e pelo outro. É respeito, é amor. E nós, poder entender que nós somos um presente para outra pessoa. E um presente, ele requer, sim, uma bonita embalagem. Você não vai dar um presente para a pessoa embrulhado de qualquer jeito. Então, como assim você vai abrir uma live de qualquer forma, de qualquer jeito? Isso é falta de apreço por si e pelo outro. Então, o primeiro de tudo é a aparência, é entregar o seu melhor. É olhar no seu espelho e dizer, eu me compraria? Se não, se tem alguma coisa, então arruma e depois vai. Ok? O segundo é o sorriso. Sempre você tá assim, com alegria pela vida, sabe? Transparecendo que você é uma pessoa com 500 mil na conta. Ah lá, muda tudo. Entendeu? É abrir a sua live assim. É nesse formato.
E o terceiro é o elogio. Você elogiar a assembleia, você agradecer as pessoas que estão ali na live. E elogiar, o elogio não deve ser pessoal, o elogio sempre profissional. Porque se for pessoal, você pode causar assim um ciúmes. Né? Principalmente se você está elogiando o marido da outra, então é complicado. Então tem que ter esse cuidado. E esse cuidado remete a uma fineza, a uma elegância, a educação, é um fino trato. Isso chama-se esmerilhar, é o brilho no diamante. Esmerilhar, gente, É vamos exatamente aprendendo. isso, né? É você estar esmerilhado, é você estar polido. É isso. O diamante, ele bruto, ele tem um valor. Ele todo trabalhado, Muda totalmente. esculpido, ele muda. Certo? Ele tem um outro brilho. Então, esse é o brilho que nós devemos nos preocuparmos para entregar. Não é só o conteúdo, é todo um conjunto. Quando você perguntou para mim, né, o que vem, o que é a tratativa da oratória. Na verdade, assim, a oratória, ela é a moldura da comunicação. Você pensa num quadro sem moldura. Ela é a cereja do bolo. Ela vem, ela coloca. É o grande finale. É o grande finale, é o protocolo. Porque oratória é protocolar, sim. Porque você pegar, por exemplo, a família britânica, né, da realeza, aquele formato todinho deles ali é oratória pura. Você quer estudar uma oratória mais dentro, no nível mundo, é você pegar ali como que aquelas duquesas, rainhas, princesas, qual é o comportamento, como que eles andam, como que eles falam, os gestos, a postura, não até é sobre o jeito de sorrir. O jeito de acenar. Exatamente. Porque não é sobre só o que fala, né? É sobre o que você passa para as pessoas também. A atitude, os gestos, essa fineza a gente consegue sentir do outro lado, mesmo sem conhecer. E que a gente chama de comunicação não verbal. A comunicação, ela se divide em duas partes. Ela é a comunicação verbal, que é aquilo que eu falo, e isso representa 7%. E a comunicação não verbal, ela representa 93%. Olha a importância. Então, tá ali, 55% tá dentro dali da forma como eu me visto, as cores que eu uso, o tom do sapato, que tipo de sapato que eu estou utilizando, se é uma calça, se é uma roupa transparente, o decote, a fenda da saia, se a saia é longa, porque não adianta uma saia longa, uma fenda até lá no cérebro. Não vai resolver o problema. É falta também de elegância. Ou então uma roupa muito transparente. Ou então, por exemplo, o uso de fio dental no palco. Também é deselegante, não tem necessidade. Não é pegar alguns costumes de como que eu uso lá na praia ou em qualquer outro ambiente e levar nesse cenário de palco. Então, existe sim as regras protocolares para palco. Por exemplo, uma coisa que eu trabalho bastante, inclusive eu trabalho muito com os meus alunos, é a questão de palavrão. Eu bato muito de frente com relação à questão, porque não tem a menor necessidade, não existe necessidade para você falar palavrão. Eu acho que uma pessoa que ela chega ao cúmulo de precisar ter que falar um palavrão, é porque está faltando conteúdo ali. Entendeu? Eu penso assim, olha, Jesus, ele não precisou falar nenhum palavrão. Ele tinha uma elegância, mesmo vivendo um cenário rústico, ele tinha uma elegância para tratar as pessoas que em momento nenhum ele falou um palavrão. Nem quando estavam fazendo comércio no templo, ele proferiu um palavrão. E você pode procurar na Bíblia que você não vai encontrar um palavrão. Então eu falo muito para os meus alunos, você quer falar palavrão? Você pode falar todos os palavrões do mundo, mas pelo amor de Deus, não diga que você, nunca diga que você foi meu aluno. Não precisa mencionar meu nome, porque eu nunca vou ensinar. Porque palavrão, primeiramente, é deselegante, atrai desgraça. E se nós somos convidados a sermos imitadores de Cristo, então que sejamos de fato. Sem contar que é uma falta de respeito, porque o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti. Não é assim? Isso mesmo. O Deus que habita em mim jamais falaria um palavrão.
Porque não tem forma mais desagradável, mais pesada, mais deselegante que uma pessoa precisar ter que falar um palavrão. Por mais que você tenha vontade, contenha-se. Use uma outra palavra para você expressar a mesma coisa que você queria expressar, mas de uma forma elegante, de uma forma ponderada. Não precisa descer do salto. E do salto, ainda que seja uma figura masculina, salto que eu digo é o salto da ética, é o salto do profissionalismo, é o salto da elegância, é o salto da finesse, é o salto da educação, é o salto da tratativa humanizada. É sobre isso. Então não tem nada de elegante precisar ter que usar. Ah, Lili, mas eu usei um palavrão para poder dar uma chamada nas pessoas. Jesus, ele não precisava, gente. Vamos lá, vamos voltar para a palavra, para a comunicação, para esse tipo de comunicação. Porque quando eu vou lá na palavra, quando eu visito a Bíblia, quando eu leio, eu não encontro isso. Eu encontro um Jesus que abraçava, que acolhia, acolhedor, não é assim? Sim, com palavras amáveis, né? Não, por mais que ele até quisesse ser bravinho e quisesse chamar atenção e quisesse, mas sempre dentro da elegância. Não tem. Gente, não. Olha, eu penso assim: contra a falta de educação não existe explicação. Falar palavrão é deselegante, sim. Você pode até querer falar, mas fale lá no seu banheiro, no seu cantinho, dentro de 4 paredes, de você com você mesmo, mas jamais em público. Em live, nunca. Em palco, jamais. Eu sou contra. Eu não acho que não. Eu não aprendi dessa forma em todos os treinamentos de oratória que eu fiz. Não ensino isso e abomino. Eu fico muito triste quando eu preciso, às vezes, ouvir alguma coisa assim. Quando eu estou numa live e de repente alguém solta, eu fico pensando, gente, mas pra que isso aqui? Pra que isso nesse Qual cenário? a necessidade? Qual é a necessidade, né? Porque tem tantas palavras, né? Então eu vejo que daí é um momento pobre da pessoa naquela situação ali. Que tem tanto conteúdo bom para aproveitar dessa pessoa, não era necessário. E não é mesmo. Não é, porque, gente, até de uma palavra inútil nós vamos prestar conta. Sim. Então não tem necessidade. Eu defendo muito essa tese. Não tem necessidade, eu estou falando com você mesmo, eu falo isso. E goste você ou não, palavrão não convém. Porque às vezes a pessoa tem uma conta bancária maravilhosa, anda num carro maravilhoso, veste uma grife assim toda empoderada, mas e aí o vocabulário? Não condiz. Então aí você vê o quanto há de pobreza ali naquele ser. Então, para mim, pobres são essas pessoas que precisam utilizar de subterfúgio, o palavrão, para poder ter que chamar a atenção de alguém. Para poder ter que acha que aquele ali é o ponto que vai despertar assim, uau, opa, a pessoa tá bravo, opa, nossa, parece que tá falando comigo, nossa, peraí, deu um acorde, não tem necessidade não disso não. Se fosse assim, a palavra, né, na Bíblia já teria morrido, né, já teria se apagado, porque ali não tem palavrão. Então isso mostra que não tem necessidade. Até porque quando a pessoa conversa, né, com essa fineza, que a gente acaba chegando ao tom fica aí, né, de igual para igual, porque a gente consegue sentir essa fineza no ar também. A gente conversa de maneira que consiga passar uma clareza e tudo de maneira leve. Sim, tudo de maneira leve. Então, eu acho assim, a comunicação, ela não precisa ser violenta. Por isso que tem a CNV, que é a comunicação não violenta, do Murchel. Então, acho que a gente precisa começar a se atentar para isso. Nós não precisamos agressivar para mostrar quem nós somos. Nós não precisamos ser agressivos para mostrar que eu sou autoridade, que eu tenho autoridade, que você está errado, que você precisa acordar. Tem outras maneiras. Existem outras maneiras que a gente pode muito bem dar um jeito, enfim.
Eu acho que ser delicado é o ponto. Ser Ser educado, ser fino. gentil, ser fino, ser compassivo, ter misericórdia com a outra pessoa, ter uma tratativa humanizada. Eu acho que isso não vai descaracterizar o teu trabalho de forma alguma. Muito pelo contrário, as pessoas vão começar a te seguir e a querer copiar você em algum aspecto porque ela se parece com você. Você pode pegar, por exemplo, hoje eu até nem vejo tanto, mas no próprio Big Brother, a, aquelas pessoas que têm aqueles comportamentos mais agressivos são as pessoas que espirram rápido da casa. Porque é o próprio ser humano que escolhe quem vai e quem fica, não suporta. Os Porque mais agressivos, os que falam palavrão, os que têm uns comportamentos, porque você assiste para você ver o formato do jogo. O que é o jogo? que é muito mais além, né? Envolve muitas Muitas coisas. coisas, é É a comportamento. emoção, é a inteligência emocional ali. A gente Exatamente. conseguiu perceber isso muito com o Arthur Aguiar, né? Que foi esse jogo de cintura muito grande. E também essa inteligência emocional, porque a gente conseguiu perceber estava sendo massacrado e mesmo assim ele estava usando a inteligência emocional a favor dele pro Exato, jogo. exato. Então, quando você tem uma inteligência emocional e quando você tem conhecimento da comunicação não violenta, você não precisa falar palavrão, você não precisa agredir as pessoas. Porque você vai agredir, você pode agredir alguns, mas e quem não tá ali e não tá nem merecendo ouvir? E, na verdade, ninguém merece. Nenhum ser humano merece a tua pior entrega. As pessoas estão pagando para te ouvir. Então elas querem colher o melhor de você. Então, você quer dar bronca, seja educado, seja gentil, seja fino. Tem um grande finale para você dar a sua acabativa. Com Né? certeza. Coloque a moldura no quadro com maestria. Né? Então você vê que daí a pessoa não é tão polida quanto você espera. Então a oratória, e é aí onde entra a oratória. E é por isso que tem a oratória. A oratória ela vem para trabalhar esse campo. Então, você acaba vendo quem tem oratória e quem não tem oratória justamente por esse campo. Normalmente, a grande maioria das pessoas que não tem, que fala palavrão, ela não tem oratória. Ela tem uma oratória de ler livros e de fazer pesquisas no YouTube, mas fazer um curso realmente completo, com começo, meio e fim, onde ela vai aprender o motivo e os porquês das coisas, ela não. Porque que Você nem a consegue gente. separar. Com certeza. E também a questão que você falou sobre que é um combo, né? São vários conteúdos que você precisa aprender, precisa aprimorar, os detalhes e ter esse Sim. olhar crítico para você mesmo, porque às vezes você acha que tá bom naquilo que você está fazendo, mas quem tá assistindo não tá entendendo isso, porque é muito mais do que a pessoa que tá assistindo tá entendendo, né? Exato, exato. E aí, como eu falei, 55% é tudo isso. São os seus gestos, né, a roupa, o calçado, seu movimento, suas expressões, tudo o que não é expresso através da palavra entra aqui no 55%. E 38% é o tom de voz. Então, você conhece quando a pessoa é dócil, quando a pessoa é mansa, quando a pessoa é rude, quando ela é agressiva, através do tom de voz. Pela forma como ela refere a você, você consegue entender quem é aquela ou aquele que vos fala. Você já Porque desenha a você pessoa. desenha a pessoa. E aí, para você se desenhar melhor, você fala assim, Lili, mas e aí, como que eu sou uma pessoa agressiva, mas eu me incomodo com isso e eu gostaria de mudar isso? Comunicação não violenta. E a gente trabalha isso também dentro do treinamento. Olha para você ver que tudo fala, tudo comunica. Né? Eu já falei aqui de PNL, já falei aqui de coach, já falei aqui e agora trazendo aqui esse conceito também. Falei um pouquinho da inteligência emocional e esse conceito também da CNV, que é a comunicação não violenta. E aqui a gente tinha conversado um pouco antes no off sobre essas questões de dicção, de algumas dificuldades e alguns exercícios que ajudam a melhorar na dicção. Passa Sim, pra gente algumas diquinhas assim. Quem tá assistindo vai ter uma aula aqui, né? com certeza. Então é muito legal pra você passar pra gente aprender também. Olha, você pode pegar, por exemplo, uma caneta, né? Eu até tenho uma assim, sem essa carga. Eu tirei essa coisinha que fica aqui atrás, essa pecinha aqui atrás.
Então você pega e esteriliza, você passa álcool, tá? E você coloca na boca, travando aqui onde finaliza os cantinhos da boca, trava nos dentes, segura, e aí você vai escolher ali entre 15 a 20 palavras, jogos de palavras ou frases tipo trava-língua. E aí você vai, se for frase, uma frase por dia, né, com trava-língua. Se for palavras, de 15 a 20 palavras com encontros consonantais, com dígrafos, com, por exemplo, palavrinhas com 2 R's, 2 S, CL, classe, blusa, trabalho, trator, dragão, palhaço, palhaçada, galinha, e aí vai. Então você vai fazer essa leitura com o obstáculo na boca e depois a leitura sem o obstáculo, a mesma leitura sem o obstáculo na boca. 3 vezes de manhã e 3 vezes à tarde, 3 vezes à noite, por um período de 1 semana, 2 semanas, enfim, enquanto você achar que aí você vai percebendo, que você vai melhorando. Ah, Lili, eu não tenho isso daqui, né? Você pode também pegar aquele palito que as pessoas em pronto-socorro normalmente eles utilizam, né? Você pode pedir um novo e ter ele guardado, ou você pode usar também aquele hashi, sabe? Que é De comida japonesa. Japonesa também, né? Pode usar também um hashi, que ele funciona também. O importante é você ter um obstáculo, que ele, aí você vai melhorar, você vai falar com maior eloquência, você vai conseguir falar silabicamente cada palavrinha e também você vai respeitar as pausas, porque a comunicação ela tem pausa, é o colorido, é a cor da comunicação, é o momento em que você está comunicando e você está usando vírgula, 2 pontos, travessão, você não vê, mas existe. E se você não respeita, você começa a ter uma comunicação igual desses narradores de futebol pela rádio, que você só entende o gol quando deu gol, você só entende quando deu pênalti. Então você precisa ter um raciocínio muito rápido para acompanhar. Então as lives elas não precisam ser assim, as palestras também não, porque as pessoas precisam entender o que você tá ali, qual é o teu discurso, qual é a tua mensagem. Quando as pessoas te procuram para fazer o curso, qual normalmente é esse público-alvo que vem até você? São pessoas que estão com dificuldades, assim, para trabalho ou para estudo? Qual é o público-alvo que vem mais até você? Na maioria, são pessoas que estão cansadas de perder a oportunidade. Olha, são pessoas que estão muito cansadas de perder a oportunidade. São pessoas que, por exemplo, estão trabalhando ali no corpo docente, por exemplo, numa escola. Então, tem ali, tem professores que têm cursos para assumir a direção da escola. Sim. E surgiu uma oportunidade para assumir ali como suplente, enfim. Não pegam porque sabe que vai ter que fazer uma reunião, vai ter que se expor, fazer uma reunião com os professores e apresentar, então, a sua proposta, enfim. A ideia. Aí consegue falar com os pais dos alunos, mas não consegue fazer uma reunião com os colegas de trabalho. Olha. Por exemplo, líderes também. A pessoa está trabalhando numa empresa, de repente recebe uma promoção para assumir um cargo e aí se sente desconfortável. Primeiro que acha que não merece. Já sente esse desconforto, a falta do merecimento. Segundo, que acha que vai perder amigos. Terceiro, que acha que não dá conta porque vai ter que ficar fazendo reuniões, vai ter que se expor. E tudo que a pessoa não quer é se esconder como eu me escondia. Ok? Então, esse é o público que mais me procura. Mas tem dos mais variados nichos de mercado e as problemáticas, mas os que mais me procuram são exatamente esses, que estão cansados de perder, assim como eu, perdi muitas oportunidades na vida por conta disso, tanto de receber um abraço da tia uma das tias que eu mais amava, hoje ela já é falecida, Nair, né, era o nome dela, ela morava em São Paulo, tenho primas ainda lá, mas eu sinto saudades do abraço dela e que pena que eu perdi as oportunidades.
Então, as pessoas não querem, mas estão cansadas de perder oportunidade, então elas vêm. Então, pessoas também que estão cansadas de perder vendas, perde o time, perde o jogo. Você tinha comentado, né, que eu tenho vários treinamentos. Eu tenho um treinamento completo de oratória e que está na Hotmart, e desse treinamento completo eu tenho um supra-sumo dele, que é exatamente esse, dos processos dos 21 dias do Destrave Grave Live, rompendo os sabotadores. Então, em 21 dias a gente faz um trabalho de rompimento dos sabotadores, para que as pessoas possam, nesse destravar, elas consigam abrir uma live. E aí elas abrem uma live comigo, depois elas abrem eu como anfitriã primeiro e elas como convidada, e depois o contrário. Depois elas como anfitriã e eu como convidada. E aí, entre eles, depois vai embora, vai seguir seu caminho, que você já está pronta para poder fazer a sua live. Isso com pessoas que nunca abriram uma live, ou mesmo quem abriu live sem saber. Então aí vai fazer os ajustes de como que vai acontecer, o que vai rolar ali. Essa é a situação. Tenho também o Samurai em Vendas, que eu gosto muito de vendas, que esse eu falo pouco, porque nós estamos ajustando, porque era no presencial. Então, estou trazendo ele também para o online. Tenho e-books, tudo na plataforma. E tenho também um treinamento que eu trabalhei muito com agências de viagem, que é um treinamento de como se portar à mesa, né? Etiqueta social à mesa também, que as pessoas gostam de saber muito sobre isso. E também estou trazendo também para o online. Também era no presencial e a gente está trazendo para o online. E também agora nascendo o grupo, né, de café. Sim! Que vai ser uma oportunidade incrível para fazer isso presencial. Sim. E com um público que está interessado nesse avanço, nesse crescimento também. Network, com certeza. Mulheres Magnatas é o nome do time aqui, mais um time nascendo na nossa região, das mulheres, para fazer aí o seu network, contar um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, poder vender os produtos ali nesse café. Enfim, é uma soma. A gente soma e depois divide, soma, contribui, colabora, multiplica e aí vai. É um universo da matemática. É sobre isso. É muito importante a gente conhecer as pessoas assim, porque eu mesmo tive a oportunidade de conhecer a Lili em Alphaville, sendo aqui do lado de Tremembé, né? Sim. Super perto. Eu fui conhecer em Alphaville por estar conectada com as pessoas que estão nessa frequência também de crescimento, de destravar, porque é muito importante realmente pra gente não perder oportunidades. Lá mesmo eu peguei o microfone, você viu, né? Eu fui correndo lá, a primeira oportunidade que teve pra mim poder falar um pouquinho do podcast, mas também ter essa coisa de não perder a oportunidade, porque pra mim é importante, mas aquele momento também é um destrave pra gente. Sim. Ir lá e ver um palco com várias mulheres, né? Tinha mais de 100 mulheres lá. Bastante. E também falar. Falar que é uma dificuldade. Eu, quando fiz faculdade, na universidade, eu tinha um pouco desse travar para apresentação de seminário. Mesmo tendo facilidade de conversar, de falar. Para mim era uma dificuldade. Sim, porque a gente não sabe onde eu coloco as mãos, onde eu coloco meu braço. Por exemplo, eu vejo as pessoas muito em post, esses posts de propaganda, que faz anunciando para fazer uma live. Ah, vai ter uma live amanhã, tal hora, assim. Aí você coloca a foto. Então, isso também a gente trabalha na oratória. Então, jamais você coloque os braços cruzados. Não cruze os braços para essa foto, né? Ficar de braço cruzado na foto, porque se o maior homem, né, morreu de braços abertos. Então, coloque o seu antebraço à linha da cintura. Comece a seguir pessoas que você vislumbra. Tem muitas pessoas que a gente trabalha muito dentro dos treinamentos, para que as pessoas vão seguindo aí, montando o seu jeito de fazer a sua construção e a sua modelagem. Você vai observando as pessoas, você vai se modelando, você vai se moldando e criando quem você deseja ser, como a sua autoridade, como você quer ser, né, visto. Então, é exatamente isso. E é o que eu digo, construir a autoridade leva tempo.
principalmente nas redes sociais, em qualquer lugar, qualquer ambiente. Construir a autoridade leva muito tempo, mas perder a autoridade é fração de segundos. Então basta um palavrão, você começa a cair um pouco. Por isso que eu sempre falo, não pensa bastante o que você vai fazer lá, porque pode ser valoroso, mas pode ser crucial. E depois para você reverter a situação é complicado. É muito importante você falar sobre isso, de acompanhar as pessoas, para você ter um espelho, né, para poder fazer e se portar tal quais são as inspirações que para você hoje faz muito sentido, que você gosta de seguir e indica também até para os seus alunos, tá seguindo, que são de etiqueta, que passa essa fineza, como que é? De presença cênica de palco, eu sempre gosto muito da Maju Coutinho, que eu acho, assim, no público feminino, eu vejo que a postura cênica de palco, ela tem a coluna muito bem colocada, porque assim, olha, a sua coluna tem que estar muito bem colocada sobre o quadril. O quadril muito bem colocado sobre as coxas sobre as pernas e as pernas sobre os pés. Se você coloca mal os seus pés, você coloca mal todo o restante do seu corpo. Então isso tudo é técnica que a gente também trabalha. Então a Maju Coutinho, ela tem uma elegância, ela tem uma postura muito linda, leve, elegante. Nós temos também a Fátima Bernardes, que também ela tem muita elegância. Nós temos também isso no público feminino. Sim. Nós temos também, tem várias pessoas, olha, a Michelle Obama, né? Michelle Obama é fina. Nós temos aí a Duquesa de Cambridge, que ela é maravilhosa. Ela, de calça jeans, tênis, ela é elegante. Então, você não precisa ser... A elegância, gente, não é grife. A elegância é o modo educado como você se refere a outra pessoa. É o modo educado como você conversa com a outra pessoa. É o modo educado como você trata a outra pessoa. É a tratativa humanizada que te coloca com elegância. Perfeito. Né? E no mundo masculino, eu coloco o próprio Barack Obama, que ele é muito elegante. Eu coloco aí o William Bonner. Tanto que quando ele levanta da bancada para ir falar com a moça do tempo, ele sempre tem um papelzinho segurando na mão. Porque ele, obrigatoriamente, ele tem os dois antebraços dele, a linha da cintura, que é onde deve estar a posição de um homem elegante ou de uma mulher elegante. Mulher elegante, a posição dela é sempre como se ela estivesse com uma clutch. Então eu sempre falo, carregue uma bolsinha, uma clutch, que você vai estar com uma postura elegante. Você não precisa ficar colocando mão no bolso, você não precisa ficar cruzando o braço, você não precisa ficar fazendo essa postura assim, que é uma postura de xícara que a gente coloca, ou de açucareiro. Você não precisa fazer essa postura, que você nunca vai ver a Duquesa de Cambridge fazendo essa postura. Pode procurar, que não tem. Não tem. Ela está sempre com o antebraço dela a linha da cintura. A Sandra Nemberg também é uma pessoa muito elegante, sempre com o antebraço a linha da cintura, sempre com a coluna muito bem colocada. Então isso é postura cênica. Então, se você tem uma postura cênica, essa é a postura que você deve abrir uma live, ainda que sentado. Você procurar ter uma postura cênica bela. Então, isso é uma coisa que acolhe as pessoas. Acolhe. É saber olhar para as pessoas. Sabe? É o trato, é o trato. Você quer ver uma pessoa que não tinha oratória, mas ela não tinha o curso de oratória, mas ela tinha uma oratória de alma. Era a Madre Teresa de Calcutá. Você pega a história de vida daquela mulher, a forma como ela tratava aquelas pessoas carentes, sabe? Mahatma Gandhi, sabe? A postura da coluna, sabe? A postura da coluna é uma postura de líder, é uma postura acolhedora, mas não é um líder prepotente, arrogante, é uma postura acolhedora. Entendeu? Então, ao mesmo tempo de força, mas de acolher também. É de força, é de acolhimento, é de humildade, de sabedoria, de acolhimento, de compaixão, de mão estendida. Estou aqui para te servir. Porque esse é o nosso propósito, servidão. Mas para servir você precisa, assim, e passa pelo crivo da elegância.
passa pelo crivo da educação, passa pelo crivo de você acolher, tá? E você... nós, brasileiros, somos muito de mão na mão. Aperto de mão, abraço, beijinho no rosto, tapinha no ombro. E se você não tem isso através das redes sociais, você precisa fazer isso através do sorriso. Através de o que você vai escolher para falar, que é o que você vai acolher. Você só tem duas alternativas, ou você acolhe ou você afugenta as pessoas através daquilo que você está falando, daquilo que você está dividindo, daquilo que você se propõe a entregar. Então não perca tempo, entregue o seu melhor, porque eu penso assim, e se você morresse agora? Qual é o legado que você deixou? O que é que você contribuiu? De que maneira que você vai ser lembrado? Com certeza. E quando tudo der ruim, quando ainda assim for difícil, der ruim, você não der conta, você pensa assim, a frase que eu quero compartilhar para a gente fechar é assim, olha, essa frase não é minha, é do Frei Inácio Larrañaga, um frei espanhol. Ele diz, essa frase diz assim: o que faria Jesus no meu lugar? Você percebeu que vai dar ruim? Pensa assim, o que faria Jesus no meu lugar? Você vai falar uma coisa que talvez é duvidosa, o que faria Jesus no meu lugar? Eu vou abrir uma live, o que faria Jesus no meu lugar? Eu vou falar com as pessoas, o que faria Jesus no meu lugar? Sempre colocar essa frase no seu dia a dia. Olha, eu tenho certeza que quando chegar à noite, você colocar a cabeça no travesseiro, você não vai ter muita coisa para se arrepender. Porque eu acho que o grande mistério da vida é você não ter nada para se arrepender. E quando você tem coisa para se arrepender, significa que você continua fazendo caca. Significa que continua sendo deselegante. Então, quando você usa essa frase, você começa a trabalhar o ser elegante, porque a gente não é trabalhado isso desde tenra idade, infelizmente. Então, que essa palavra fique como palavra de vida. O que faria Jesus no meu lugar? Ótimo. Lili, eu tenho que agradecer muito essa participação maravilhosa. A gente conseguiu aprender bastante e sentir também essa fineza aqui, gente, muito bom. E eu quero que você passe suas redes sociais, como que as pessoas consigam te encontrar. Fala do grupo também, para as pessoas conectarem com você também. Olha, meu Instagram é @lililopeseu. Lily Lopes com S, eu. E o meu WhatsApp, vou deixar também. Pode. Ele é 12 997 72 16 88. Vai ser um prazer ter você conosco. E o clube também, Mulheres Magnatas, né? Que delícia! Muito bom. Mulheres Magnatas foi um presente de Deus na minha vida. Eu já vinha há muito tempo querendo fazer alguma coisa a mais que envolvesse o time feminino. E aí surgiu esse nome, forte, né? Forte. Mulheres Magnatas. Então nós estamos com um grupo que está abrangendo aí Tremembé, Pinda, Caçapava, Guará, Lorena e por aí vai. Por aí vai. São José, Jacareí. Nós temos também pessoas já de Santa Isabel no nosso time. Ai, olha que delícia. Então, e olha, venha participar conosco. É só você entrar em contato no meu WhatsApp, eu envio o link do grupo e você vai fazer parte. E você pode deixar um recadinho também no meu direct no Instagram, para saber mais sobre os nossos treinamentos, como que funciona, que jeito que é, valores e tudo mais. Aí a gente coloca lá. Perfeito, Lili, muito obrigado. Gente, é isso, eu espero que vocês comentem muito, compartilhem os conteúdos aí, que vai ser muito válido para todos aprenderem essas técnicas maravilhosas. Beijo, beijo e até a próxima!